Como nós homens devemos nos portar diante do atual momento em que nós estamos vivendo? O homem que vive nesse século moderno, ele deve buscar a sua ascensão em todos os aspectos, principalmente no aspecto espiritual. A única forma de nada afetar o homem é a busca pelo aperfeiçoamento interior. Na verdadeira luta que nós enfrentamos, que o homem enfrenta, o aspecto físico ele perde um pouco a sua relevância para o quão forte o homem é fisicamente, quanto ele é internamente. Então, o primeiro ponto que nós devemos buscar fortalecer é o espírito do homem, né? Nós temos um texto na Bíblia que ele é conhecido, que ele diz que para nós fortalecermos o espírito e matar a carne, né? Porque realmente a queda do homem em si está em atender aos desejos da carne dele. Tanto que você vai ver que a alegria do homem antigo estava em descobrir o novo, né? Era algo muito além do simples desejo carnal ou sexual dele. Ele conseguia focar a sua energia sexual em descobrir o novo, não simplesmente em atender o desejo carnal ou sexual dele. Lógico que no tempo atual nós temos muitas outras problemáticas, né, que o mundo coloca para desvirtualizar o homem, para que o homem a sua mente fique dispersa e ele não consiga focar no verdadeiro problema dele. Então, o primeiro ponto que nós devemos buscar aqui e prestar atenção é no fortalecimento espiritual do homem. E o espírito, o fortalecimento espiritual, ele é desenvolvido através dos frutos. E analisando esses frutos, eu diria que talvez eles não se encaixem dentro de um perfil de um homem alfa em si, mas de um homem sigma, né? Um homem que busca seguir o caminho dele. Aí claro que vão ter algumas divergências aí do que seria o macho alfa e o sigma, mas eu acredito que o cerne da questão todos serão iguais, né? Então, independente se você segue alguma doutrina espiritual, Cristo, Deus ou não, você vai ver que todos esses pontos eles se encaixam muito bem aí para várias linhas teológicas de pensamento, né? Ali em Gálatas, na Bíblia em Gálatas 5, nós temos uma descrição desses frutos, né? Que seria o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? E se vocês forem ver, se vocês prestarem atenção, essas características elas estão muito relacionadas ao homem sigma, né? Você vai ver que quando nós temos esses aspectos desenvolvidos dentro de nós, nada nos abala. Tanto que, seguindo o texto, ele vai falar ali que contra essas coisas não existe lei, né? Contra o homem que é manso, não significa o famoso corno manso, né? Mas mansidão relacionado a domínio próprio, a ele dominar vamos se dizer, dominar o lado animal que existe dentro dele, não há lei contra esse homem, né? E qualquer aspecto mundano atual que tente colocar esse homem para baixo, não vai conseguir. E como que eu consigo começar a desenvolver esses aspectos em mim como homem? Através da autoobservação. Tudo vai começar através da autoobservação. Eu preciso me auto-observar para ver como que eu estou lidando com as adversidades da vida. Eu preciso ter noção, eu preciso saber quais os pontos em que eu não estou sabendo lidar na vida, né? Então, eu tendo noção, através da auto-observação dos aspectos falhos em mim, eu vou ter um ponto de partida, né? Eu vou ter consciência dos pontos que eu preciso melhorar. E aí vai de mim buscar informação
para melhorar esses pontos em que eu necessito. O segundo ponto muito importante em que o homem atual deve focar para se desenvolver é a alimentação. Todo mundo sabe que o ser humano em si, o homem, tanto a mulher, grande parte do que ele é o que ele come, é o que ele coloca dentro do corpo dele. Então o homem ele precisa sim, e é necessário ele buscar cada dia mais melhorar a sua alimentação. Viver de forma saudável é essencial tanto para o aprendizado do homem, para que ele se desenvolva internamente, tanto externamente, né? E depois o próximo ponto em si é o físico do homem. O homem, ele foi feito para o trabalho duro. Ele foi feito em si para a vida solitária, para encarar as adversidades da vida de forma sozinha. Não significa que eu estou falando aqui que o homem ele tem que viver sozinho, tá? Não é isso. Mas você vê ali que quando Deus ele cria o homem, repara bem, quando Deus ele cria os animais, ele cria macho e fêmea. Mas quando ele cria o homem, ele cria primeiramente o homem sozinho. E depois, quando o homem começa o trabalho dele, ele vê que não é legal que o homem esteja só. Ele tem que ter uma auxiliadora. Mas a primeiro momento, o homem ele é criado para encarar a vida sozinho. Ele tem essa capacidade de encarar a vida sozinho, né? E se eu não tenho tanto a minha inteligência emocional como o meu desenvolvimento físico desenvolvidos, aí eu também não vou ter essa capacidade de encarar esse ponto, independente se eu estou acompanhado, se eu tenho uma companheira ou não, eu vou ter dificuldade para desenvolver todos os pontos necessários aí. E é claro que existem muitos outros aspectos, como a vida financeira do homem, como ele se comporta em um ambiente social, mas todos esses outros aspectos eles dependem inicialmente disso, do desenvolvimento interno e externo do homem, né? Do desenvolvimento espiritual dele, através da autoobservação, para ele melhorar o comportamento pessoal dele, e o desenvolvimento, a alimentação do homem, porque a alimentação ela vai afetar tanto ela vai fazer a ligação entre o desenvolvimento interno e o externo, né? E o desenvolvimento externo do homem, o físico dele, tá? É muito importante que o homem tenha essas duas visões, tanto interna dele como externa. Bom, neste momento é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário, um like ou um dislike. E até o próximo conteúdo.